Olá para todos, iniciando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor. Espero que todos estejam bem e hoje trazendo então um novo assunto, um assunto que muitas pessoas já me perguntaram ao longo dos anos e que eu acho bem interessante porque se trata de um assunto que não tem muita literatura espiritual, livros espíritas, teosofistas, espiritualistas em geral, sobre as crianças, o que acontece com as crianças quando desencarnam. Então, é claro, já existem vários vídeos que falam sobre isso, conhecimento que é passado por várias pessoas, e eu vou passar o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, além dos livros lidos, estudados, mas também as informações que foram passadas pelos amigos maiores, pelos seres de luz, que acompanham a mim e ao grupo nos trabalhos que a gente faz espiritual de ajuda à humanidade, participando do grupo interno, conforme eu já expliquei para vocês em outros vídeos, e assunto que eu também abordo no meu livro. E aí, o que acontece com as crianças quando desencarnam? Elas são encaminhadas desde o próprio mentor ou mentor espiritual até muitas vezes com mais alguns amigos de luz, seres ligados a essa criança que estão assistindo naquele momento, seja um desencarne ocasionado por doença crônica ou aguda, seja ocasionado por um acidente. A rigor, o desencarne é sempre assistido por uma equipe e essa equipe conduz então os corpos sutis dessa criança que desencarnou para a colônia espiritual que está ligada àquela cidade onde a criança mora ou morava, onde os pais da criança moram, e aí eles são encaminhados para a ala das crianças. Todas as colônias espirituais têm a ala das crianças, onde nessas alas, que pode se chamar de prédios quando são colônias maiores, nesses locais existem então toda uma estrutura para abrigar essas crianças em leitos menores, em características do ambiente muito parecidas com o que a gente vê aqui no plano físico. Na realidade, não é o plano espiritual que copia o físico, mas é o físico que copia o plano espiritual por intuição. E essas crianças, então, elas passam, como acontece com os adultos, por um período relativo de tempo dormindo, descansando do pós-desencarne. Elas entram em sono profundo e logo depois elas vão, conforme o nível de evolução do ser que desencarnou, vai despertando gradualmente, sempre sendo auxiliada, sendo cuidada pelos amigos maiores que fazem parte desse prédio ou dessa ala específica para as crianças, e também pelo próprio mentora, como eu disse antes, pelas pessoas, os entes queridos que já desencarnaram e que estão em condições boas de receber essa criança no plano sutil. E ali, após o despertar, elas começam a se interagir com todas as demais crianças que fazem parte dessa colônia. Existe sempre amigos e amigas maiores, geralmente são não somente, mas geralmente são mulheres que ajudam essas crianças nessas alas das crianças, mas eu mesmo me lembro de ter já atuado nessa ala das crianças, ajudando com energias, ajudando com conversas, ajudando com entretenimento, brincando com elas, e é o que essas amigas maiores fazem. Então, por exemplo, na colônia Caritas, que dá cobertura para toda a região aqui de Caxias do Sul,
existe uma grande amiga maior, chamada Irmã Virgínia, que é um ser maravilhoso, e ela que coordena o prédio das crianças, é ela que coordena, que orienta todos os outros colaboradores que trabalham nessa ala das crianças. A minha própria mentora também trabalha já há muitos anos nessa ala das crianças, e ali elas são ajudadas a se recuperar no pós-desencarne, e depois elas são conduzidas para os jardins, para as florestas, onde elas vão ali brincar, elas vão ter, vão adquirir conhecimentos que vão sendo passados por esses amigos maiores, amigas maiores, porque a rigor o tamanho é de criança, né? A aparência é de criança, mas a gente tem que sempre lembrar que são espíritos, e espíritos antigos que estão ali, e que por algum motivo kármico esses espíritos tiveram um desencarne breve, ou um reencarne breve, onde eles não permaneceram por muito tempo aqui encarnados. Então esses espíritos vão ficar por um período ainda como crianças nas colônias espirituais, se recuperando, e depois, na sequência, a criança vai, entre aspas, crescendo, ela vai tomando um aspecto diferente. Então, vamos supor que a criança desencarnou com 2 anos, só como um exemplo, né? O que acontece? Ela pode ter desencarnado como um bebê, como um feto. Então, são circunstâncias específicas, né? De qualquer maneira, essa criança vai se desenvolver, mesmo que tenha sido um feto, e ela vai se desenvolver, vai acontecer toda uma ajuda, uma estrutura energética para esse feto se desenvolver, vai se tornar uma criança, um nenê, como se tivesse sido concluída a gestação, e depois, com o passar dos dias, com o passar dos meses, em pouco tempo, isso que é o interessante, que difere bastante daqui do plano físico, como não existe corpo físico, então o desenvolvimento, o crescimento dessa criança ocorre bem rápido. Então a criança vai se desenvolver, e muitas vezes ela dá saltos. Nesse exemplo que eu dei, desencarnou como um feto, vamos supor, se tornou um bebê, e em questão de alguns meses se torna uma criança de 1, 2 anos, depois ela passa para 4, 5, e normalmente, segundo informações dos amigos maiores, a criança cresce até mais ou menos uns 10 anos, o que seria para nós 10 anos, né? 10 anos de idade. E aí, quando ela atinge mais ou menos essa idade, entre aspas, né, do corpo astral, dos corpos sutis, ela de duas uma, ou ela será encaminhada novamente para o reencarne, os amigos maiores vão, os responsáveis pelo trabalho de ajuda nesse sentido do reencarne, vão encaminhar para um trabalho de desenvolvimento, de conscientização dessa criança, que é um espírito que está nessa condição temporária, ou então essa criança vai se desenvolver ainda mais, vai continuar se desenvolvendo até o ponto de chegar a uma idade adulta. E aí, obviamente, nesse período de crescimento, esse período de transformação dos corpos sutis, o espírito vai tomando consciência, vai amadurecendo, chegando a ficar com a aparência de como o próprio espírito desejar, sei lá, um jovem de 15 anos, um jovem de 20 anos, ou uma jovem de 20 anos, de 25, de 30, um adulto de 30, 35. Então depende muito da opção que o ser faz
E se acontece isso de não reencarnar, é porque o espírito já está bem mais evoluído. Então, aquela experiência de desencarnar recém, de ter uma encarnação curta, é justamente ligado, geralmente está ligado a algum resgate kármico, alguma coisa kármica que ficou pendente. E aí o karma abrange tanto o ser que desencarna prematuramente, na nossa visão, como, obviamente, pai, mãe, avós, irmãos, tudo que está ligado à questão família desse desencarne também são resgates kármicos, são provas que essas famílias passam para se trabalharem, para se puxarem, para se elevarem, para se harmonizarem, compreenderem, para aceitarem esse momento, esse aprendizado. Por algum motivo ocorreu essa necessidade de aprendizado, de uma forma muitas vezes tão dolorosa, tão inesperada, né, por parte dos familiares. Mas fica o consolo para aqueles que têm conhecimento e que aceitam a ideia de que os seus filhos, os seus netos, os seus irmãos são encaminhados nesse estado, como eu expliquei, de pós-desencarne, e nesse período de, entre aspas, crescimento, desenvolvimento dos corpos sutis, a criança certamente está feliz, ela está consciente, ela está tomando consciência. E uma coisa muito boa que muita gente também ignora, por até não lembrar, é que vão os pais, os avós, enfim, os familiares vão visitar essa criança lá na colônia espiritual. Então é permitido pelo plano superior que haja essa interação, que haja esse contato mental, emocional, presencial de corpos sutis. Os pais desdobrados do corpo físico vão se encontrar lá na colônia espiritual com os seus filhos, vão interagir com eles, vão conversar, vão brincar, enfim, vão desfrutar desses momentos. O que acontece, infelizmente, é que muitas vezes os pais, ou por falta de conhecimento, ou por não aceitação do ocorrido, que não é fácil, claro, aceitar uma situação dessa, os pais terminam, os familiares terminam bloqueando esse contato que acontece na colônia espiritual, esses momentos felizes, agradáveis com aquele filho, com aquela filha, com aquele neto, com aquela neta, e bloqueiam por questão emocional, por questão de não aceitação aqui no plano físico. Então fica muito registrado no cérebro físico essa não aceitação, a revolta, a tristeza, e isso aí, até haver uma superação desse estado de desarmonia, de desequilíbrio, o próprio luto em si, que às vezes pode demorar meses ou anos, esse contato sutil, esse contato que existe com esses entes queridos, termina se bloqueando. Também na sequência de que possa haver um reencarne, então muitas vezes o reencarne acontece de novo com os mesmos pais, uma nova gestação, na mesma família, ou se existe a necessidade de haver outros envolvimentos kármicos com outras pessoas, com outros pais, então esse ser vai reencarnar em outra família, em outro local. No entanto, os laços afetivos continuam, então esses laços afetivos não se desfazem porque essa criança reencarnou em outros pais, um outro meio familiar, um outro ambiente familiar. Então, o que acontece em outros momentos desses pais projetados além do corpo físico, em projeção astral,
mesmo essa criança ter reencarnado em outra família, estiver num processo, se ela estiver num processo de readaptação, reencarne, ela estará, então, ela poderá, então, entrar em contato com os pais anteriores, com os avós anteriores dessa nova reencarnação, porque existem laços afetivos. Então, se existem laços afetivos, esses laços não se rompem, não se desfazem nunca, nunca mais. Laços afetivos só tendem a se reforçarem, a se consolidarem cada vez mais. Então é isso que acontece. E existe também as crianças que estão num nível mais sutil, mais evoluído ainda, e que desencarnando elas podem até ser encaminhadas para um centro intraterreno, onde elas também lá receberão todo um atendimento, todo um amparo. E se elas podem ir para o centro intraterreno com um padrão de energia mais elevado ainda que as colônias espirituais, então é porque é um ser bem mais evoluído, e lá também estará dentro do estado de felicidade, de harmonia, de paz, de equilíbrio. Então, não sei se esclareci vocês plenamente com as minhas colocações, espero que tenha conseguido esclarecer. E se tiverem ainda alguma dúvida sobre o assunto, coloquem ali nos comentários a pergunta. Os comentários ficam abaixo do livro, é só digitar ali. E para, quem sabe, esclarecer mais alguma dúvida que tenha ficado. Então, por hoje, era isso que eu queria passar para vocês, sobre o desencarne das crianças, o que acontece no pós-desencarne, e para tirar esse peso, quem sabe, né? Tirar esse peso da mente, do coração, dos familiares que ficam num pesar enorme quando esse tipo de coisa acontece, eles terem essa consciência, esse consolo de que os seus filhos, os seus netos estão lá no plano espiritual e em contato constante, numa interação constante. Então não existe a morte, existe apenas a morte do corpo físico, mas o ser continua mais vivo do que nunca, né? Mais vivo do que antes, mais pleno do que antes, mais feliz do que antes, porque está justamente num plano superior, num plano de uma harmonia plena. E o pesar, o luto, a inconformação, a revolta dos pais não interferem na criança desencarnada. Isso aí também é bom lembrar. Tem muita gente que diz que os pais estão interferindo, que os pais estão impedindo que a criança fique bem no plano espiritual, que chama para o convívio dos pais, que a criança fica ali junto com os pais, porque os pais ficam chorando, ficam desesperados. Isso com certeza não existe, não acontece. Porque não teria por que acontecer isso. Se a criança desencarna, a equipe espiritual conduz para uma colônia espiritual, o plano superior não vai deixar que esse ser fique ali junto com os pais, se torturando e perturbando também os pais, enfim, uma reciprocidade e desequilíbrio, de desarmonia. Por que seria permitido isso? Só porque os pais não se conformam com o desencarne? Mas existem leis superiores, existe condução superior, existem um trabalho superior que faz com que o desencarne se encaminhe para esse nível de harmonização, de equilíbrio. Então, muitas vezes os encarnados ficam em desarmonia, ficam perturbados, mas a criança desencarnada vai seguir o seu curso em paz, em harmonia, em evolução, conforme eu comentei. Então é bom ter em mente isso, essa sequência, como acontece, porque muitas pessoas ficam se torturando
e achando então que o filho está ali junto no lar, que está ali junto com eles, aqui no plano físico, quando acontece o contrário, os pais são encaminhados lá para a colônia espiritual para ter contato, como eu disse antes. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, espero ter sido útil esse conhecimento e até o próximo vídeo, onde estarei abordando outros tantos assuntos. Até mais!